Bom, irmãos, então, continuando o estudo de Romanos, na aula passada, o pastor Edson Na aula passada, o pastor Edson terminou falando dos versículos 16 e 17, a origem do Evangelho. Os irmãos se lembram a origem do Evangelho e o poder do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma palavra de César, mas do Filho de Deus. O Evangelho não emana da terra, mas do céu. Não procede do homem, mas de Deus. A natureza do Evangelho é a boa nova do amor de Deus ao homem. O poder do Evangelho é o poder de Deus. O poder do Evangelho é o poder de Deus. O propósito do Evangelho é a salvação do homem. Nenhum poder na terra pode salvar o homem, exceto o Evangelho. Nenhuma religião, nenhum esforço humano de quem quer que seja, nenhuma igreja, seguir mártir nenhum, sacrifício nenhum pode salvar o homem. Somente o Evangelho de Jesus. Amém? Somente o Evangelho. E o alcance do Evangelho? O Evangelho é para o judeu e para o grego, para o gentio, para todos os homens. Está endereçado a todos os povos, mas só pode salvar os que creem. Somente os que creem. Somente aqueles que têm fé no Evangelho. Essa é a condição do Evangelho. O Evangelho só pode salvar quem tem fé em Jesus Cristo. Então essa é a condição do Evangelho. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Então, aí inclui o judeu e o gentio. Inclui todos os povos. Todos os salvos, todo salvo viverá da fé. Da fé em Jesus Cristo. É importante ficar firme, ficar bem colocado isso daí na nossa mente. Tem que crer em Jesus Cristo, porque tem gente que crê em si mesmo, crê em muitas outras coisas. Não vale. A fé tem que estar em Jesus Cristo. Só é justo aquele que foi justificado, aquele que foi declarado justo por Deus.
E só é declarado justo por Deus aquele que tem fé em Jesus. Aquele que tem fé em Jesus Cristo é declarado justo. Amém? Bem claro isso daí? Então vamos à nossa aula de hoje. Seguindo aí a partir do verso 18, todos aí com as suas Bíblias. A ira de Deus, primeiro, seguindo a partir do verso 17, o 18, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, Paulo vai falar aqui da depravação da sociedade. A depravação da sociedade. A queda não trouxe apenas alguns arranhões à humanidade, mas ruína, destruição e morte espiritual. O homem não precisa apenas de cosméticos para melhorar sua aparência. Precisa de ressurreição para levantá-la da morte. Francis Schaeffer destaca que o nosso problema não é metafísico, mas moral. O homem está sob a ira de Deus, por isso precisa de salvação. Não precisamos de nenhum guia espiritual ou do exemplo inspirador de algum mártir. Precisamos de um Salvador real, porque
estamos sob a ira real de Deus. Então, esse é o motivo porque Jesus não é um mártir, nem um exemplo apenas. Jesus é um Salvador, o Salvador real, aquele que levou sobre si os nossos pecados. Jesus atende à necessidade do homem, atende à necessidade do homem. A humanidade está debaixo de uma ruína espiritual. A sociedade humana está em estado de morte espiritual. Paulo, em Efésios, capítulo 1, diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Até o momento em que cremos em Jesus. Até o momento em que conhecemos a Jesus. A queda não foi apenas um tropeção. A queda foi fatal. A queda foi fatal. Por isso, nós precisamos de um Salvador real. De um Salvador real. Depois que Paulo apresentou o tema da carta, Romanos 1, 16 e 17, falando da salvação, falando do Evangelho, ele passa a ressaltar a necessidade do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. O apóstolo Paulo argumenta de forma irrefutável que tanto os gentios como os judeus são indesculpáveis diante de Deus. São absolutamente culpados diante de Deus. Ambos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural de Deus. E os judeus contra a revelação especial de Deus. Os judeus receberam uma revelação especial de Deus. As Escrituras, a lei, e pecaram contra ela. Os gentios, assim como também os judeus, receberam a revelação natural de Deus. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os gentios pecaram contra essa revelação de Deus. Ambos precisam de igual forma ser salvos, e ambos só podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. O texto em apreço não é apenas uma radiografia da sociedade gentílica dos dias de Paulo, é um sombrio quadro do mundo pagão, mas também um diagnóstico sombrio da condição do homem contemporâneo. A humanidade toda está moralmente arruinada. Chamamos a atenção para alguns pontos. O coração do homem é maligno e corrupto. Em primeiro lugar, Paulo rechaça a teoria de que o homem é naturalmente bom. O pensador francês Jean-Jacques Rousseau estava redondamente equivocado quando postulou que o homem é essencialmente bom. O mal não está apenas nas estruturas sociais. O coração do homem é fonte poluída da qual jorra aos borbotões toda sorte de sujeira e maldade. O mal não é apenas um subproduto do ambiente. O caos infernal da sociedade é apenas um reflexo da malignidade corrupta do corrupto coração humano. O mundo gentílico é descrito por Paulo como um antro de vícios. Romanos 24 a 32. 1:24 a 32. Vejamos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Então vamos continuar, né, irmãos? Amém? Bom, Paulo, então, falando da depravação do homem, ele vem falar sobre o coração maligno do homem. Ele contesta que o homem seja originalmente bom. O coração do homem é maligno e corrupto. Ele rechaça essa teoria. O mal não está apenas nas estruturas sociais. O mal não é apenas um subproduto do ambiente. O coração do homem é fonte poluída da qual jorra aos borbotões
toda sorte de sujeira e maldade. O caos infernal da sociedade é apenas um reflexo da malignidade do corrupto coração humano. O mundo gentil é descrito por Paulo como um antro de vícios. E aí nós vimos do versículo 24 ao 32. Em segundo lugar, o problema do homem é a rejeição consciente da verdade de Deus. Consciente. É bom sublinhar essa palavra. O homem rejeita Deus conscientemente. O homem sabe da existência de Deus. Sabe que foi criado por Deus, sabe que o universo foi criado por Deus, mas ele rejeita Deus e rejeita essa verdade conscientemente. Rejeita conscientemente, né? Esse é o problema do homem. Não é a ignorância da verdade de Deus, mas abafar e sufocar essa verdade. Não é o desconhecimento involuntário da verdade de Deus, mas a rejeição consciente dessa verdade. A rejeição consciente dessa verdade. Deus se revelou ao homem, mas ele sufocou esse conhecimento, banindo Deus deliberadamente da sua vida. Adolf Paul diz que a boa criação de Deus rebrilha para dentro de cada consciência, de modo que cada um poderia ser grato. Romanos 1, 20 e 21. Olha o que está escrito em Romanos 20 e 21 aí. 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Veja o que Paulo afirma aqui no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o homem conhecia a Deus e rejeitou este conhecimento, negou este conhecimento, e isso vai causar ao homem todo esse mal, toda essa maldade, essa malignidade que vai fazer do homem um agente do mal. Francis Schaeffer está certo quando diz que o homem não vive numa caverna escura. A criação é testemunha de Deus. A natureza revela conhecimento. Há uma voz que é ouvida onde quer que os seres humanos vivam, estejam eles com ou sem a Bíblia. É a voz da criação. É a voz da criação. E a criação está a falar. Está a falar. O salmista Davi, no Salmo 19, diz que os céus são o arauto de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus.
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, está por aí, mesmo aqueles que não dispõem da Bíblia, têm conhecimento suficiente de Deus a ponto de serem indesculpáveis. Atos 14, 17. O que diz lá? Atos 14, 16 e 17. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos os céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, Deus estava abençoando, estava falando, Deus estava se revelando, mesmo em gerações passadas, antes de nos entregar a sua palavra. E em terceiro lugar, as necessidades do homem não são apenas necessidades imediatas. Essa tem sido a grande cilada do inimigo para os nossos dias, principalmente. Paulo repudia a falsa mensagem de que o homem tem apenas necessidades imediatas. A pregação contemporânea apresenta uma falsa visão da queda, do pecado, do homem e da salvação. A visão bíblica de que o homem está morto em seus delitos e pecados e vive prisioneiro da carne, do mundo e do diabo, não mais é proclamada na maioria dos púlpitos. A pregação contemporânea mostra que o homem tem algumas necessidades imediatas e temporais, mas não está perdido. A Bíblia, porém, diz que o homem é um ser rebelado contra Deus, está debaixo da ira de Deus e sob o seu castigo temporal e eterno. Essa é a condição de toda a humanidade. Romanos 3, 23. Vamos ver lá, Romanos 3, 23. Tem gente que sabe de cor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Esse é o estado dos povos e é descrito por Paulo como completamente sem esperança, completamente sem esperança. Então, Paulo não se constrange de discorrer sobre a ira de Deus. Não está preocupado em ferir os melindres dos mais sensíveis. Assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho, a ira de Deus se revela desde os céus contra toda impiedade e perversão humana. Geoffrey Wilson diz acertadamente que Deus não é indiferente ao pecado, pois este é uma afronta à sua santidade, um assalto direto à sua majestade. Assim, a ira de Deus é uma expressão que indica o justo derramamento do desfavor divino sobre o pecador. Canfield tem razão ao declarar que a ira de Deus não é
incompatível com o seu amor. Ao contrário, é uma expressão do seu amor. É justamente porque nos ama verdadeiramente, séria e fielmente, que Deus está irado conosco em nossa pecaminosidade. Entretanto, o pleno significado da ira de Deus não deve ser visto nas degradações que acontecem a homens pecadores no decorrer da história. A sua realidade só é verdadeiramente conhecida quando vista em sua revelação no Getsêmani e no Gólgota. Destacaremos alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, a ira de Deus é justa, por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é destempero emocional, não é explosão de raiva, não está eivada de caprichos, não deve ser concebida em termos de explosão de ódio, às quais a ira em nós está frequentemente associada. A ira de Deus é sua santa repulsa ao mal, é seu desprazer dinâmico contra o pecado. Segundo F.F. Bruce, a ira de Deus é a reação da santidade divina à impiedade e à rebelião do homem. John Murray explica que a ira inconsciente, que a ira consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. Concordo com Charles Edman quando ele diz que não se deve associar a ira de Deus a nenhuma ideia de humana paixão, fraqueza ou vingança. Nem devemos perder de vista o universal amor de Deus. Ela é, em verdade, o reverso do divino amor. Assim, no conflito moral, o contrário de ira não é amor, mas neutralidade. Vejamos algumas verdades. A dinâmica da ira. 1:18. O verbo revelar-se está no presente contínuo. Isso significa que a manifestação da ira é contínua. O pecado atrai a ira de Deus. Foi assim no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas pragas do Egito e em todas as visitações da ira de Deus na história humana. A revelação da ira vindoura nos tempos finais, 1 Tessalonicenses 1:10, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tem-se uma ira vindoura. É antecipada pela revelação do mesmo princípio na vida corrente do mundo. B. A origem da ira. A ira de Deus se revela desde os céus. Ela vem de cima, do trono daquele que governa o universo e não pode tolerar passivamente o mal. A história é o palco da manifestação dessa ira contínua de Deus. Por ser procedente do céu, o trono de Deus, a ira divina é ativa. A causa da ira é a impiedade e a perversão humana. Fritz diz que a impiedade se refere ao relacionamento com Deus e a perversão ao relacionamento com os homens. E impiedade e rebelião contra Deus. Perversão é rebelião contra o próximo. Impiedade é a rebelião
Impiedade é a quebra da primeira tábua da lei. Perversão é a quebra da segunda tábua da lei. A impiedade diz respeito àquela perversão de natureza religiosa, ao passo que perversão se refere àquilo que tem caráter moral. A primeira pode ser ilustrada pela idolatria, a última pela imoralidade. Godfrey argumenta que a impiedade para com Deus resulta em injustiça para com os homens. Nas palavras de Crefeld, a impiedade se refere a violações dos 4 primeiros mandamentos e a injustiça à violação dos 6 últimos. Porém, mais verossímil é que as duas palavras sejam empregadas como duas expressões para a mesma coisa. O alvo da ira, 1,18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade. William Greathouse tem razão quando diz que todo pecado é uma resistência deliberada a Deus. A palavra deter significa matar por afogamento. Adolf Paul ressalta que os homens com inumeráveis maldades martelam contra esse saber. 20 e 21. 20 e 21. Já leremos de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, prendendo-o no porão de sua consciência, não permitindo que se erga. É muito difícil, porém, excluir Deus do raciocínio. Por mais fácil que seja excluí-lo do discurso, é muito difícil, porém, excluir Deus do raciocínio. Por mais fácil que seja excluí-lo do discurso. É muito fácil alguém negar de boca para fora a existência de Deus, falar que não crê em Deus, mas na boca, de boca para fora. O coração, o raciocínio é outra coisa. E quando a pessoa fala uma coisa que o seu coração desmente, que o seu raciocínio desmente, a pessoa começa a entrar em luta consigo mesmo. E isso vai destemperando a própria pessoa e levando ela a uma espécie de loucura. Em segundo lugar, a ira de Deus é justa, por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Veja o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas. Então, chamamos a atenção para algumas verdades solenes. O homem só pode conhecer a Deus porque este se revelou. Deus se revelou. Deus se revelou ao homem. O conhecimento de Deus não é fruto da locubração humana, mas da própria revelação que Deus faz de si mesmo. Deus se revelou ao homem. A revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. O homem tem a verdade, porque Deus se revelou na natureza. John Stott destaca que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. A criação ou revelação natural fala sobre os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. John Murray diz corretamente que as obras visíveis da criação de Deus manifestam suas perfeições invisíveis. Entenderam? Entenderam? Deus deixou sobre sua obra criada as impressões digitais. Deus deixou sobre sua obra criada suas impressões digitais, de sua glória, que se torna manifesta a todas. Depreendemos desse fato que Deus é distinto da criação. Ele não se confunde com as coisas criadas. O panteísmo, portanto, é uma falácia. Deus não é a criação. A criação tem as digitais de Deus. E Deus não é a criação. Ele é o Criador. O panteísmo, portanto, é uma falácia, é uma mentira, De igual forma, concluímos que Deus é soberano, uma vez que trouxe à existência as coisas que não existiam. Aquilo que não existia, Deus fez existir. Deus fez existir. Aleluia. O universo não é fruto de geração espontânea. O universo não pariu a si mesmo. Ele foi criado. O universo não é resultado de uma explosão cósmica, uma vez que a desordem não produz a ordem, nem o caos produz o cosmos. O universo não é consequência de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Antes, é obra de Deus e arauto de Deus. O rei Davi escreve: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E isso desde antes da criação do homem. Quando o homem foi criado, os céus já proclamavam a glória de Deus. E isso dia e noite. Dia e noite. Já proclamava, né? Salmo 19, de 1 a 3. Todo o cosmo é testemunho eloquente da existência de Deus. Todo o cosmo é testemunho eloquente da existência de Deus. Segundo John Stott, o autor da revelação de Deus por meio das coisas que foram criadas, tem 4 características básicas. Primeiro, ela é universal ou geral,
porque se destina a todo homem, a todo mundo, em todos os lugares. Essa é a primeira característica. Ela é natural, porque se deu pela ordem natural. Nisto, ela se opõe à sobrenatural, que envolve a encarnação do Filho e a inspiração das Escrituras. Então, ela é universal e ela é natural. Ela é contínua, pois vem desde a criação do mundo e continua dia após dia, noite após noite, ao contrário da final, que é completa em Cristo e nas Escrituras. Quarto, ela é criacional, revelando a glória de Deus por intermédio da criação, no qual se opõe à revelação salvadora, que manifesta a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. A revelação natural é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Verso 20, olha aí de novo, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, é suficiente para responsabilizá-lo. Todos os homens são indesculpáveis perante Deus, porque a verdade de Deus tem se manifestado a eles, tanto na luz da consciência, como no testemunho da criação. Os homens não poderão fazer apologia em seu próprio favor. Ninguém poderá dizer a Deus no dia do juízo: eu não sabia que o Senhor existia. Não sabia que o Senhor é criador do universo. Charles Edman tem razão quando diz que o próprio mundo é descrito pelo termo cosmo, que significa ordem e implica desígnio por parte do Criador. Aqui cai por terra a teoria do índio inocente, dos povos remotos que estão em estado de inocência. Não é essa teologia de Paulo. Todos os povos são indesculpáveis diante de Deus. Eles pecam contra Deus conscientemente. Paulo está dizendo também que o ateísmo é uma grande tolice. Ninguém nasce ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado. Os ateus se fazem assim. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral. Canfield afirma corretamente que o pecado é sempre um assalto à verdade, isto é, a verdade fundamental de Deus como Criador, Redentor e Juiz. Como Criador, Redentor e Juiz. Deus é nosso Criador, Redentor e Juiz. Amém, irmãos? Então, termina aqui, né? Já é hora de terminar e depois a aula continuará. Os irmãos desculpem aí o passamento, né? Mas domingo que vem continuamos com a graça de Deus. Amém? Continuamos Romanos. Vamos saber muito mesmo sobre Romanos. Aprender sobre a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe.